Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma grande aula, uma aula espetacular. Mais uma vez, mais uma resolução, agora a resolução CONTRAN 520. Também nós iremos bater artigo por artigo dessa resolução. Só lembrando para vocês que essa resolução aqui faz parte daquele assunto lá da AET, Autorização Especial de Trânsito, né? Então é aquele limite lá, aquele assunto que nós estamos trabalhando da resolução 210, 211 e agora é a 520, né? Dispõe sobre os requisitos mínimos para a circulação de veículos com dimensões excedentes aos limites estabelecidos pelo CONTRAN. Bacana, né? Vamos lá diretamente no artigo 1º, porque o artigo 1º vem repetir a ementa da resolução. Essa resolução estabelece requisitos mínimos para a circulação de veículo com as dimensões de sua carga superiores aos limites estabelecidos pelo CONTRAN, né? E aí, professor? Professor, mas a gente já estudou isso. Sim, a gente já estudou. Então, vem comigo aqui, ó. Então, isso aqui, ele vem estabelecer os limites, né? Os limites foram estabelecidos, né? Ó, pela resolução, olha aí, pela resolução 210. Bacana, né? Então, isso aqui é normal. E nós temos uma outra resolução, olha aí, uma outra resolução, você vai entender isso agora, a 211, né? Ou seja, né, essa resolução, né, a resolução, atenção, ó, a resolução 520, né, vai pegar um outro público específico que nós iremos falar já para vocês, né? Então, já é limites superiores aos limites da resolução 210, da resolução 211. Lembrando para você que aqui você vai ter que ter uma AIT. Neste caso aqui, você vai ter uma AIT também. Vou colocar um ponto de interrogação, porque a gente vai falar já qual que vai ser o objeto dessa AIT, né? Bacana, fechado? Então tá aí essa resolução aqui, né? Ah, professor, ok, né? Vamos lá, né? Essa resolução, é claro, né? Que na minha opinião, eu acho que podia ter uma resolução do CONTRAN apenas, né? Que essa resolução do CONTRAN, ela faria o quê? Ela englobaria todo o assunto AIT, né? Mas não é assim. Vem comigo, vamos aí dançar de acordo com a música que está tocando, né? Artigo 2º. A circulação de veículos com as suas dimensões ou de sua carga, ó, suas dimensões é uma coisa, né? Quando nós falamos em dimensões, você tem que entender, né, que são 4 elementos, né? 4 elementos. Só fazendo uma pequena ajuda à memória, nós temos o quê? Altura, largura, comprimento e balanço traseiro. Bacana, né? E a sua carga superiores aos limites, né? Quando nós falamos carga, nós estamos estipulando basicamente a categoria peso, né? E peso, nós temos 2 tipos de peso, né? Nós temos o peso bruto total, né, que é a tara mais a lotação, e nós temos o peso por eixo também, assunto trabalhado na exaustão na resolução 210 e na resolução 211, né? Superiores aos limites estabelecidos pela resolução do CONTRAN 210. Bacana, fechou, né? De 13 de novembro de 2006 e suas sucedâneas, ou seja, as outras também, né? Poderá ser permitida, né? Poderá ser permitido, ó, se permitido o quê? A circulação mediante autorização especial de trânsito, AIT, da autoridade com circunscrição sobre a via pública, atendidos os requisitos dessa resolução. Ok, né? Ah, professor, lá na 211 nós temos requisitos? Sim, lá nós temos requisitos, né? Mas vem comigo aqui. É obrigatório o porte da IT para os veículos referidos no caput. Então, todos aqueles veículos, tá? Isso aqui também é uma obrigação que está lá na 211, né? Que foge da resolução 210 há a necessidade do porte da AIT. Há a necessidade do porte, ok, né? Como na outra anteriormente, né? Também tem validade de 1 ano. Na 210 nós falamos sobre isso. A AIT, fornecida pelo órgão executivo rodoviário, sempre o executivo rodoviário, potencial questão de prova, da União, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal, com circunscrição sobre a via,
terá validade máxima de 1 ano e conterá no mínimo, né? E conterá no mínimo. Vem comigo, né? Identificação do órgão emissor, tranquilo, isso aqui são requisitos. O número de identificação, a identificação e características do veículo, né? Peso e dimensões autorizadas, né, pela AIT. E o prazo de validade, claro, prazo de validade não pode exceder a 1 ano. O percurso a ser percorrido por esse veículo, né? E, finalmente, a identificação se tratar de carga indivisível. Opa! E aí, professor? Aí, nesse exato momento, apareceu uma coisa que, se tratando de carga indivisível, né? Lógico, a carga indivisível está lá no CTB, né? Claro, faz a previsão da carga indivisível no artigo do CTB lá, tranquilo, um pouco bacana. Mas aí o seguinte, né? Como assim, professor, carga indivisível? Está aqui. Olha aí, né? Olha o caminhão, né? Nós sabemos, né? Que até agora nos nossos estudos, né? Que nós temos aqui, ó, aqui a largura, né? Olha a largura do veículo, né? Então a largura do veículo aqui, ó. Qual que é o permitido? 2,60, né? Professor, a altura, né? A altura permitida é o quê? 2,40, 4,40, né? E aqui nós percebemos claramente que a dimensão é muito maior, como falar também no comprimento, né? E aí, professor, como é que eu vou fazer essa regulamentação, né? E aí, isso aqui vai precisar de AIT? Vai precisar de AIT. Tá? E aqui apareceu, tá? O primeiro vez no nosso estudo, esse tipo de carga, tratando-se de carga indivisível, né? Tratando de carga indivisível. Só para fazer uma ajuda à memória para vocês, né? A questão de regulamentação de cargas e pedidos, eu fiz aqui um papelinho, professor, né? Então vem comigo, né? Fazer um esqueminha aqui para vocês, rapidão, né? Então nós temos aqui, ó, altura, atenção, ó, altura, tá? Altura, largura. Nós temos aqui balanço traseiro. Tá? Nós temos aqui, ó. Tá, vou pôr 1, 2, 3, 4. Nós temos comprimento. Cinco, nós temos peso. Fechou? Então tá aqui, né? Aí nós temos aqui, professor, ok. Nós temos a resolução 210. Bacana. Altura na resolução 210. Qual que é a altura permitida? 4,40. Professor, a largura, 2,60. Balanço traseiro máximo para cargas indivisível, 3,50. Tá? Comprimento máximo, até 19,80. Peso máximo permitido, com as combinações lá que nós já estudamos, 57 toneladas, né? 6. Necessita de AET? Não. Ok, né? E agora, professor? Agora nós estudamos aqui a resolução 211, né? Na resolução 211, tá? Ele trata da altura, sim, mas lá do posto gerador, vamos pôr 4,40, né? Ele não fala desse assunto aqui, tá? Não fala desse assunto, mas então vamos manter aqui 2,60. Balanço traseiro não fala também, mas mantém aqui o 3,60, né? O comprimento, aí começa, né? O comprimento aqui é de 18,80 até 30 metros. Ele tratou isso, né? Tá? O peso vai de 57 toneladas a 91 toneladas, né? Tá aí. Precisa da IT? Sim, né? Sim, né? Ou seja, largura, altura. Eu vou colocar aqui, ó, para vocês aqui, tá? Eu vou colocar aqui o valor aqui correto, né? Vamos lá. 2,60, né? E 3,50, tá? Eu vou colocar entre aspas, porque ele não falou, mas a gente deve atender o requisito aqui da resolução. Agora, nós temos aqui a resolução 520. Essa resolução 220, tá? Ele fala em aberto, né? Eu chamo ela de específica, né? É para aqueles casos super especiais de carga indivisível, né? Carga indivisível, claro, que a altura vai ser maior,
que a largura vai ser maior, o balanço traseiro pode ser maior, o comprimento maior do que 30 metros, né? O peso mais de 91 toneladas, né? Ou seja, são casos especiais, conforme eu apresentei a vocês nesta aula, aquela imagem, né? Então o aluno tem que saber dessa enquadrão, dessa situação aí, tem que saber dessa situação aí. Bacana? Nessa resolução 211 é mais para fins comerciais aí, né? Então essa aqui é a AIT. Ah, professor, o negócio agora está esclarecendo. Com certeza, agora o negócio está esclarecendo, né? Agora, tudo isso poderia, né, ser bem mais claro, né? A legislação, o legislador colocar numa lei só, daí colocar capítulos, né? Carga indivisível, né? Vamos lá, polo gerador e assim por diante. Então, bacana. Então, isso aqui vai atender também essas situações aqui, né? Vem comigo, artigo 4º. A autoridade concedente da IT, nós já sabemos quem que é a autoridade, são os órgãos rodoviários, né? Poderá exigir a indicação de um engenheiro como responsável técnico, quando as dimensões de carga assim o exigirem, bem como medidas preventivas de segurança a serem adotadas pelo proprietário da circulação do veículo do percurso autorizado, incluindo escolta especializada, conforme a regulamentação de cada órgão, né? Então, para você transportar um butelão desse aqui, você vai ter que solicitar. E aí o seguinte, né? Regulamentação de carga, cada órgão. Aí nós temos aí uma resolução do DENIT, né? Uma portaria do DENIT, na qual ele regulamenta essas situações desse tipo de carga, né? Desse tipo de carga que nós estamos aí nos referindo, né? Atende-se o seguinte, observa-se o seguinte, que esse tipo de carga é um tipo de carga o seguinte, que ela não é sempre, né? Isso aqui vai ser transportado, essa carga, isso aqui é um cílio, né? Ser transportado aí uma vez ou outra, né? Uma vez por ano, né? São coisas rotineiras aí, né? Então, cara, tranca tudo. É isso aí, né? Tranca tudo. Bacana? Ok, vamos lá. O que acontece aqui? O artigo 5º. O artigo 5º trata da responsabilidade, né? Da responsabilidade. Imagina só, tá aqui esses veículos transitando nas nossas vias, né? Nas nossas BRs, né? Tá lá. Tem a AIT? Tem, tá tudo certinho, tudo carimbado. O cara venceu toda a burocracia, tá? Claro que a AIT aqui vai ser somente para esse percurso. Diferente lá da 211, que ele tem um ano, que ele pode rodar durante esse um ano tranquilamente, aqui vale apenas para esse percurso. Por exemplo, esse cara está aqui, tá? E ele esbarra aqui, lado de lado aqui, num poste de energia elétrica, tá? Num carro. Ele estraga alguma coisa, ele causa algum dano à via ou a particulares. E aí, professor? Este cara, mesmo portando a AIT, ele tem responsabilidade ou não tem responsabilidade por este dano, né? Aí o artigo 5º, ele vem regulamentar isso, claro, vem inclusive replicar o que está escrito lá no artigo 101 do CTB. A AIT não exime o condutor e ou proprietário, ou seja, quem está conduzindo, né, e o proprietário do veículo, da responsabilidade de eventuais danos, né? Ou seja, de responsabilidade de indenizar o dano, né? Que o veículo ou a combinação de veículos causar à via ou a terceiros, conforme parágrafo 2º do artigo 101 do CTB. Então ele deixou bem claro isso, né, que ele responde, mesmo tendo a AIT, ele não vem aí tirar sua responsabilidade civil de indenizar o dano, né? Ok, parágrafo 6º, né? O veículo cujas dimensões excederem os limites fixados pelo CONTRAN deverá portar na parte traseira a sinalização especial de advertência prevista nos anexos dessa resolução, né? E aí, professor, esse aqui é um assunto que nós já tratamos também, né? Lá na resolução 211, eu lembro muito bem dessa aula, claro, e você também lembra, que ele tem que o quê? Tem que informar, né, os usuários da via lá atrás, né, uma placa, né, lá uma informação muito importante atrás do veículo longo, comprimento X metros, que ela é o que? Laranja, não é isso? Laranja e vermelha. Aqui também, só que aqui, para esse tipo de situação aqui,
para esse tipo de situação aqui, o que acontece aqui? Ele está exigindo mais coisas ainda, né? Vem comigo aqui, né? A sinalização deverá estar em condições de visibilidade e leitura, não sendo permitida a inserção de quaisquer outras informações além das previstas nessa resolução. Professor, isso aqui é questão de prova. Ó, não sendo permitida a inserção de quaisquer outras informações além das previstas nesse código. Por exemplo, um caminhão lá da Lá Concursos, né? Gigante, né? Levando o nosso palco aí para, se Deus quiser, algum dia aí a gente fazer um super aulão de véspera para a galera aí, né? E aí, lá está todo o nosso equipamento, é um veículo lá de, vamos colocar, né? 30 metros, pronto, tá aí, né? 30 metros aí. O que acontece? Lá atrás tem que colocar aquela para veículo longo, tal, comprimento X metros, né? E lá eu coloco a logomarca da Lá Concurso. Pode? Claro que não pode, né? Você não pode fazer isso, ó. Tá aí, ó. Não sendo permitida a inserção de quaisquer informações. Esse tipo de coisa que o examinador adora de cobrar na prova de concurso. Essas coisas que são cobradas, né? Eu digo isso porque eu tenho muitos anos de concurso público, muitos anos. Bacana? Então tá aí pra galera. Olha aí, ó, veículo longo, X metros, largura, né? Aí tem toda a parte de sinalização da portaria, né? Tá aí para vocês, né? E excepcionalmente, aqui trata também da sinalização, só que aqui traz uma sinalização chamada bipartida, né? Como assim, professor, bipartida, né? Duas partes, depois eu volto aqui fazer a leitura aqui. É bipartida, né? Ó, bipartida, duas partes da sinalização, ó. A porta vai se abrir, então, ó, veículo longo, comprimento, metros, né? Então ele pode utilizar esse cara aqui, inclusive o outro que tiver alguma rampa, assim, né? Um cavalo de uma rampa mecânica aqui para subir a mercadoria também, né? Então tá aí para vocês e tá se falando assim, que ele pode, excepcionalmente, ó. Então bipartida aqui, ó, ela não é normal, ela é excepcional. Ó. Excepcionalmente, os caminhões, reboques, semi-reboques, equipamentos com rampa de acesso, ó, poderão portar na parte traseira a sinalização especial de advertência seccionada, partida ao meio. Partida ao meio, seccionada, né? Ou seja, bipartida, constante no anexo dessa resolução, que é essa que eu passei para vocês agora. Os veículos que tratam o caput que estiverem com placa seccionada em desacordo com o anexo 4, esse que eu passei, terão um prazo de 90 dias contados da publicação dessa resolução para adequação. Quando a sinalização estiver em posição normal, a seção não poderá prejudicar a legibilidade das informações. Ou seja, né? Isso aqui, ó, a seção, ó, essa aqui que é a seção que está se referindo. Então não pode esse cara aqui prejudicar o quê? Ou a mensagem a ser comunicada pela sinalização. Bacana? Então esse cara aí, né? Vamos lá, ainda de sinalização, artigo 8º, né? A sinalização e demais requisitos relativos às combinações de veículos e carga, CVC 211, combinações de transporte de veículos, CTV, e as combinações de transporte de veículos e cargas paletizadas, CTVP, devem observar o previsto na resolução 211, ok, né? Bacana, então tá aí para vocês, são as resoluções específicas para isso. Mais o quê? Para os veículos furgão de carga geral, furgão frigorífico, Sider, né, que é um tipo de carreta diferenciada, basculante ou outros veículos com sistema de portas traseiras e comprimento excedente, pode ser aplicada a sinalização de comprimento excedente bipartida, né, conforme anexo 4, sendo que o espaçamento entre as placas pode ser igual à largura da moldura das portas, sem que o comprometa ou altere as dimensões estabelecidas para a sinalização conforme o anexo 5, né? Ok, bacana para vocês, né? Ótimo, né? Agora, vamos lá, outra parte importante dessa aula, né? Muito importante, e aqui fala agora do não cumprimento, tá? Então, só para resumir, né? Então, nós temos aqui o não cumprimento. O que acontece? O não cumprimento, quando a gente fala o não cumprimento, tá? O não cumprimento aqui, tá? Quando a gente está se referindo aqui o não cumprimento, tá? Esse não cumprimento aqui, tá? É das seguintes resoluções. Olha aí. Olha como é importante a resolução 520, ó. Da resolução 210, tá? Da resolução, olha aí, tá? 211, ó. Da resolução
258 e da resolução, claro, 520. Então, esta resolução, a 520, ele vem trazer o rol de infrações. O não cumprimento do disposto nessa resolução implicará na aplicação das sanções previstas no CTB. Tá? Então, o que acontece? Não aplicação. Lembra-se que não cumprimento. Quando eles vieram não cumprimento, você produziu o quê? Uma infração de trânsito, uma infração administrativa. Então, olha a importância desse cara, né? Então, vem comigo, salvo engano, são 8 ou 9 aí casos de infração. Vamos ler uma a uma, né? Vamos lá. Quando o veículo e ou carga estiverem com dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente, tá? 210. E existir restrição de tráfego referente 210, 211, né, 520, ó. E existir restrições de tráfego referente ao local e ao horário imposta pelo órgão ou circunscrição sobre a via e não constante na EIT. E não constante na EIT, tá? O que acontece com esse cara aqui? Ó, ele vai cair no 187, inciso 1º. 187. Transitar em locais e horários não permitidos para a regulamentação estabelecida pela autoridade competente. Inciso 1. Para todos os tipos de veículos, né? Infração média e multa. Então tá aí para vocês, né? Segundo, irregularidade, né? Sanção. Quando o veículo e ou cargas estiverem em suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e circularem sem a expedição da IT ou com a IT expedida em desacordo com o disposto no artigo 2º desta resolução. 231. Transitar com o veículo com suas dimensões e ou cargas superiores aos limites estabelecidos legalmente ou pela sinalização sem autorização. Então ele vai cair aqui, ó, infração grave, penalidade multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização, né? Vem comigo aqui, inciso 211, né? Um dos mais importantes aqui para vocês, né? A linha C, né? Quando o peso do veículo mais o peso da carga for superior aos limites legais de peso. Então, quando o peso do veículo é a tara e o peso da carga, lotação, for superior aos limites legais de peso, ele vai cair no 231, inciso 5, né? Então, vem comigo. Transitar com o veículo com excesso de peso, admitido percentual de tolerância. Opa! Aí. Admitido o percentual de tolerância, né? Percentual de tolerância, nós estamos falando da resolução 258, né? Que a gente vai falar, a gente vai explicar na próxima aula, né? A gente vai falar sobre esse cara aí, né? Quando referido por equipamento, quando referido por equipamento, que equipamento que ele está se referindo? A balança. Tá. Na forma a ser estabelecida pelo CONTRAN. Tá aí, né? Infração média, bacana. Penalidade, multa acrescida a cada 200, multa acrescida. Então ele vai pegar aqui essa multa mais a fração. Qual fração? Essas aqui, né? Vamos lá. De excesso de peso apurado constante da seguinte tabela. De 600 até 600, 5,32. De 601 a 800, nós temos aí, tá? Nós temos aí 10 a cada, né, a cada fração de 200 gramas, né? 200 quilos, né? De 801 até 1000, 21,28, de 1.001 a 3.000, 31,92, de 3.001 a 5.000, 42,56 e de 1.001 para cima você vai pagar aí 53,20 a cada 200 gramas, né? Medida administrativa de retenção do veículo e transbordo da carga excedente, né? Então isso aí é medida de retenção, né? Mais detalhes na resolução 258, tá? Então lá na resolução 258, tá? Inclusive eu tenho aqui um exercício que eu fiz aqui para vocês, né? Aliás, vamos fazer o exercício agora aí, para vocês aí, tá? Só para a gente entender, ó. Admitido o percentual de tolerância, gravem isso, ó, equipamento balança e mais a fração, né? Vamos lá, vamos começar a fazer um exercício aqui, esse cara aqui, só para retratar este caso concreto, né?
Bacana, vem comigo aqui. Então vamos lá. Vamos dar um exemplo para vocês, né? Dar um exemplo, né? Só recordando para você que os detalhes para a fiscalização e aplicação dessa multa está prevista, né? Estão previstos na resolução 258 do CONTRAN, muito importante, inclusive, né? Essa aula aí eu vou gravar assim que terminar a aula agora da resolução 520, essa aula que eu estou fazendo para vocês. Então, vem comigo, um exemplo, né? Vou colocar aqui um dados do problema para vocês, né? Os dados aqui, para vocês ficarem a par da situação, né? Vamos lá, dados, né? Vamos supor que o peso bruto total combinado, né, seja de 57 toneladas, né? Isso aqui é o que é permitido. Prof, onde eu tirei isso aqui? Esse peso aqui, essa medida aqui? Nós tiramos essa medida aqui da resolução, ok? Lá da resolução é 210, né? Não precisa de AIT. O que acontece, né? Nós temos aqui a tolerância. Ó, tolerância. A tolerância, nesse caso, é 5% do peso bruto total combinado. Essa tolerância aqui está prevista na resolução 258. Ok. Que não é objeto dessa aula, né? Bacana. O que mais, professor? Falando em dado aqui, né? Então, essa tolerância aqui, de 5%, só para exemplificar aqui, 10% a tolerância do peso por, né, eixo. O que mais, professor? Vamos colocar agora a situação. Calcular a situação aqui. O veículo, pesagem na balança, né? Aí, ó. Pesagem na balança. Ó, pesagem na balança de 62 toneladas. Calcule a inflação. No caso aqui, da multa aplicada. Tá aí. Para a galera aí, calcule a multa. Então, esses aqui são os dados do problema para vocês. Tá? Tolerância, dados aí, situação, né? E aí, professor, vamos fazer com caneta vermelha, né? Para mudar um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber é a aplicação dessa tolerância, né? 5%, professor, essa aplicação é sobre o peso bruto total permitido ou sobre a situação apurada de 62. A resolução, ela é bem clara, né? É sobre este valor aqui. Então, nós vamos aplicar aqui o seguinte, ó, 5%. 5%, eu já tenho esse cálculo feito no meu papelinho aqui, né? Gostar do papelinho, você tem que ter seu papelzinho, senão não vai... É muitos dados, né? Então, aqui nós temos 2,85 toneladas, né? Então, o peso total permitido, ó, permitido mais a tolerância de 5%, né? A tolerância é uma coisa importante, uma coisa já consolidada na nossa sociedade, inclusive quando você tem uma multa de trânsito, por exemplo, por excesso de velocidade aferida, tá, por um radar eletrônico, você já sabe que esse radar aí lá tem o que? A margem de tolerância, né? Então essa tolerância aqui, nós teremos aqui, ó, 59,85 toneladas, né? E agora, professor, agora nós temos o quê? Ó, que reduzir, né? Agora nós temos que pegar aqui, ó, os 62 toneladas, que foi o peso da balança, né? E nós vamos ter que reduzir sobre o peso permitido, ó, 59,85 toneladas. Nós teremos, né, um resultado, e esse resultado aí, eu sei que tem muita gente boa aí de, né, 2,15 toneladas, né? Professor, qual que é o próximo passo, né? O próximo passo agora é transformar isso aqui em quilos, né? Ó, em quilos. Nós temos o quê? 2.150 quilos, né? E agora, professor, agora a gente vai aplicar a tabelinha. Opa, agora nós vamos dividir isso aqui por fração de 200 quilos, né? Dividindo isso por fração de 200 quilos,
nós teremos o resultado de 10,75, né? Ok. Professor, então vou aplicar o quê? 10,75. E aí o que acontece, né? Aí a resolução trata do quê? Do arredondamento, né? O arredondamento, ele sempre será para o número maior. Olha aí, ó. Então será arredondado por 11, né? Esse arredondamento também está na resolução, né? Ó, 258, né? Lá no seu artigo 13, no parágrafo 3º, a linha B. Ah, professor, exatamente, né? E agora, professor, agora eu vou pegar esse 11, esse número 11, vou multiplicar pelo número da tabela que nós acabamos de ver, que essa aqui vai enquadrar naquela de 1.001 quilos até 3.000 quilos, né? Então ela vai ser, multiplicar a tabela aqui, nós temos o número 31,92. Então o valor dessa infração aqui, ela será o quê? 351,12, né? Isso aqui em relação ao quê? Ao excesso de peso, né? Porque ela é acrescida. Mais o quê? A multa de R$ 130, que é a infração média, né? R$ 130,18. Então nós temos aí o valor dessa situação aí. Somando esses dois números, ó, nós teremos o valor, vamos para a calculadora, né? Para a gente ganhar tempo, porque aqui eu não sou professor de matemática, tá? Eu sou professor aqui de legislação, então eu tenho essa prerrogativa. Mas na prova vocês sabem que não podem ser utilizados, né? Então você vai ter que desembolsar, ó, R$ 481,30. Bingo! Tá aí pra galera aí. Esse exercício é claro, esse exercício aqui, na verdade, eu tinha que desenvolver ele para vocês lá na aula 258. Professor, não entendi esse 130 aqui, né? Esse 130 está aqui, ó, multa média, multa média. Então eu somei o 130, tá? R$ 130 aqui, ponto 18, mais o quê? Essa a acrescida de cada 200 quilogramas, né? Então tudo isso aqui foi simplesmente para explicar para vocês esse famoso 200 quilogramas. Tá aí para a galera aí, tá? Mais um exercício pago para vocês aí. Tá? Importante. Cara, isso aqui você não encontra fácil assim na internet, pode ter certeza. Tá? Isso aqui é conhecimento integrado. Tá? Eu vejo muito cara aí, tá, que se aventurando aí no ramo de professor, mas não é assim não, cara. O troço aqui é bruto, meu. Pode ter certeza, né? O troço aqui é bruto e é assim que você aprende, né? Então, esse exercício, inclusive, siga a minha orientação pedagógica. Aconselho vocês a desenvolverem pelo menos umas 2 vezes, né? Ok? Bacana, ótimo. Vamos estar aqui para a gente continuar o nosso exercício, né? Vamos continuar aqui, ó. Então ele cai aqui, ó, tá? A cada fração. Então ele vai ter a multa normal, mais 1.900 quilos, né? Ó, acrescida do item D, né? 200 quilogramas ou fração de excesso de peso apurado constante na seguinte tabela. Então isso aqui é da resolução, bacana? Vem comigo, né? Trânsito a gente tem que estudar aos poucos, né? Senão a gente banana tudo. D. Quando as informações do veículo ou cargo com dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente estão em desacordo com aquelas constantes na IT, tais como peso, dimensões, percurso, exigências da sinalização, configuração dos eixos, entre outras informações exigidas. O cara vai cair no 231, inciso 6º. Transitar com o veículo em desacordo com a autorização especial expedida pela autoridade competente para transitar com dimensões excedentes, ou quando a mesma estiver vencida. Infração grave, multa e apreensão do veículo, remoção do veículo, né? Então aí para a galera, né? Outra situação, quando o veículo ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e circularem com a IT vencível, né? 231, né? Outra situação, né? Vem comigo aqui. Em desacordo com a autorização especial expedida pela autoridade competente para transitar com dimensões excedentes ou quando a mesma estiver vencida. Infração grave, multa e apreensão do veículo e remoção, né? Próxima situação, F. Quando o peso do veículo mais a carga for superior à capacidade máxima de tração, CMT,
do caminhão trator. Isso aqui é gravíssimo, né, gente? O que significa aqui? Vamos supor que você está transportando uma carga de 60 toneladas, está lá, 60 toneladas de carga, né? Só que o seu motor lá, o CMT do fabricante, cara que fabricou, falou, ó, esse motor só aguenta 50, né? Você está transportando 60, então pronto, você vai cair aqui. Ó, transitar com o veículo, excedendo a capacidade máxima de tração, né? Infração, vamos lá, infração gravíssima, ó, infração gravíssima que tinha que estar, repetiu, cara, né? Infração, perdão, de média a gravíssima, perdão aí, né? Média a gravíssima, dependendo da relação entre o excesso e o peso apurado e a capacidade máxima de tração a ser regulamentada pelo CONTRAN. Multa média, penalidade média, né? Retenção do veículo e transbordo da carga excedente, tá? Coloquei 2 vezes aqui, não sei porquê, cara. Desculpa aí, pessoal, hein? G. Quando o veículo ou carga com dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente não estiver portando, AE regularmente expedida. Então ele tem o quê? Foi expedido, foi autorizado, só que ele não está portando o quê? A AIT. Não está portando, né? Acontece, claro, né? O cara tem habilitação, às vezes esquece a habilitação, o licenciamento do carro, ele vai ter uma infração leve, né? Penalidade, multa, retenção do veículo até a apresentação do documento, né? Bacana, né? 235. Quando a carga utilizada, os limites laterais, posterior ou anterior do veículo, ainda que não ultrapasse os limites regulamentares estabelecidos pela Resolução 210. Então tá aí para vocês, multa grave, né? Penalidade aí, multa, infração grave, multa e retenção do veículo para o transbordo. Então, para a galera, né? 237, letra I. Quando veículos ou carga estiverem com suas dimensões superiores aos limites estabelecidos legalmente e a sinalização especial de advertência não estiver sido instalada ou não atender os requisitos previstos no artigo 6 ou 7 dos anexos dessa resolução. Infração grave, penalidade, multa, retenção do veículo para a regularização, né? Então tá aí para vocês esses 6, 7 casos aí de infrações aí para quem desrespeita pesos, dimensões e pesos aí da resolução. Bacana? Fica revogada a resolução 603 de 23 de novembro de 1982, né? Então tá aí para a galera, né? Então vamos fazer o nosso encerramento de sempre. O assunto assim, a gente vai construindo o assunto, fica fácil para o aluno entender, né? Gosto de pensar assim, se a gente faz o que manda o coração, lá na frente tudo explica, né? Olha aí, se eu gosto de pensar assim, se a gente faz o que manda o coração, às vezes a gente não entende, mas seu coração fala, faz isso, faz isso. E tudo e todos falam, não faça. Você vai lá e faz. Lá no tempo, com o tempo, ele fala, ele vai ver por que você fez isso, né? Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.